Bom dia, seja muito bem-vindo à edição 61 da Insight, Como Evitar o Cinismo e Praticar a Esperança. E antes da gente começar, se você está gostando, curta, compartilhe, comente, isso ajuda demais a espalhar a mensagem. E bora lá para o conteúdo. O que nós vamos explorar hoje? Uma história para entendermos o quanto o cinismo pode prejudicar, os perigos de ter essa visão de mundo, como combater o cinismo na prática. Os bombeiros de Boston. Em Boston, no final do século passado, o novo chefe foi contratado para dirigir o departamento de bombeiros da cidade. Assim que assumiu o cargo, ele decidiu auditar seu departamento. Em suas análises, identificou que a grande maioria dos bombeiros estava pedindo dias de folga nas sextas e segundas. Na época, os bombeiros em Boston não tinham dias fixos para folga, uma forma de a cidade demonstrar confiança em seus heróis e respeito pela coragem deles. O novo chefe, no entanto, desconfiava que os bombeiros estivessem se aproveitando do sistema e agindo de má fé, e ele não deixaria isso acontecer sob sua gestão. Ele então estabeleceu algumas regras para evitar abusos: limite máximo de 15 dias de folga por ano, necessidade de comprovação médica para justificar afastamentos, punições salariais para quem não seguisse as novas diretrizes. Essas políticas foram implementadas no final do ano, perto do Natal. No ano seguinte, os dias de folga no departamento cresceram mais de 100%. O número de bombeiros que tiraram exatamente os 15 dias de folga multiplicou-se em 10 vezes. Como consequência, Boston perdeu milhões de dólares com a nova diretriz e tornou-se uma cidade menos segura. Essa história foi contada pelo Dr. Jamil Zak, professor de psicologia em Stanford, em um podcast com Chris Williams. O objetivo era demonstrar os perigos de uma tendência de pensamento que cresce cada vez mais no mundo: o cinismo. Aqui não estamos falando do cinismo na filosofia grega de Diógenes, mas sim do cinismo na psicologia, que pode ser resumido em relutância em confiar, tendência a ter uma visão negativa ou desconfiada das intenções e do caráter das pessoas e do mundo em geral, crença de que as pessoas agem principalmente por interesse próprio e que valores como honestidade, bondade e altruísmo são ilusórios ou raros. Esse tipo de cinismo é o que todos precisamos combater em nossas vidas. Ele faz parte da nossa genética e foi, em grande parte, o que nos ajudou a sobreviver no passado. Entretanto, ser cínico também traz problemas enormes. Se você encontrar um cínico, verá um idealista decepcionado. Essa é uma frase de George Carlin. Ninguém quer se machucar, e por isso todos temos uma tendência a sermos cínicos, uma forma nossa de buscar segurança. O problema de ceder a essa tendência é que nos protegemos no curto prazo, mas deixamos de ganhar muito no longo prazo. Perdemos oportunidades de amizades, relacionamentos, sucesso e crescimento profissional. Cinismo, nas palavras do Dr. Jamil, é como jogar pôquer desistindo de todas as mãos. Você nunca perde muito de uma vez, mas com o tempo perderá tudo mesmo assim. Não se ganha no pôquer sem confiar em sua mão. Não se ganha na vida sem confiar nas pessoas e nas oportunidades. O Dr. Jamil, então, realizou alguns testes para entender a percepção versus a realidade das pessoas cínicas. Em sua pesquisa, ele descobriu que 70% das pessoas acreditam que cínicos são melhores em testes de inteligência e que são mais espertos que os não cínicos. 85% acreditam que são socialmente mais perspicazes, capazes de identificar melhor quem está mentindo ou falando a verdade. Ao testarem na prática essas percepções, descobriram que ambas estão erradas. Os cínicos são piores em testes de inteligência e piores em identificar mentiras. Isso porque o cinismo não é o oposto da ingenuidade. É a aversão à ingenuidade. Assim como o ingênuo confia em todos, o cínico desconfia de todos. Ambos não são positivos, pois partem de um pré-julgamento, não de uma avaliação real da pessoa à sua frente. Eles acreditam que já têm todas as informações para tomar uma decisão. Porém, nesse caso, é melhor ser ingênuo do que cínico, pois a ingenuidade, embora machuque mais, nos deixa abertos a muito mais oportunidades. Voltando à história dos bombeiros, o chefe preferiu ver o todo baseado na minoria dos bombeiros que se aproveitavam das regras vigentes. Sua desconfiança fez com que a maioria, que agia corretamente, passasse a agir de maneira pior, tudo por causa de algumas maçãs podres. A verdade é que a maioria das pessoas é boa, age de forma ética e moral, mas tendemos a ver o ser humano como pior do que ele realmente é, muito por causa do chamado viés da negatividade. Esse viés faz com que encontros mais negativos e chocantes e as histórias mais absurdas sejam mais lembrados e usados para definirmos valores sobre os outros.
E como combater o cinismo? Primeiro, seja mais cético do que cínico. Substitua a disposição para desconfiar pela disposição para entender. Questione seus pensamentos cínicos, busque dados para sustentar se o pensamento está correto. Segundo, tenha uma mentalidade de reciprocidade. Perceba o impacto do seu cinismo. Quando confiamos nas pessoas, é mais provável que elas sejam dignas de confiança. Confiança é um presente. Use dessa reciprocidade, confie mais. Terceiro, contagem de encontros. O viés da negatividade nos faz lembrar do um que nos fez mal. A única pessoa que cortou brutalmente seu caminho no trânsito faz você acreditar que as pessoas são muito mal educadas. Comece a contar os dados reais e verá que essa pessoa é quase sempre a minoria. Por fim, tenha esperança, ou pelo menos otimismo. É melhor ter ambos do que nenhum. Otimismo é acreditar que o futuro será ótimo, independente do que você faça. E isso pode levar à complacência. Esperança, por outro lado, é a crença de que as coisas podem dar certo, o que faz as pessoas esperançosas agirem. Lembre-se de que a esperança é específica. Ela deve resultar em um plano concreto. Temos uma inclinação natural para o cinismo. Eu vivi como um cínico por boa parte da minha vida, principalmente na adolescência e no começo ali da faculdade. A sensação de inteligência e superioridade que o cinismo traz é profunda, mas completamente ilusória. Ter esperança, por outro lado, causará sim machucados, pois aqueles que nos traírem e agirem mal terão recebido antes nossa confiança e, portanto, quebrado ela, mas, mesmo com esses machucados, vale a pena. A forma de pensar que trará esses machucados profundos também possibilita oportunidades inimagináveis para uma mente originalmente cínica. E é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos na sexta-feira. Até a próxima. Luca.